Veio um negócio aqui bem sensível mesmo. Aqui. Como se tivesse machucado. Como se tivesse. Aí eu vou. Se for avaliar, né, aproveitar como é o ciclo medicamentoso da associação do termogênico, né, para esvaziar os adipócitos ou utilizar como recurso, que eu vi um diferencial perante os outros termogênicos, eu vi o diferencial perante a quantidade a concentração que eles indicam, tenebroso. Eu vi facilitação perante o tablete que pode cortar. Então, a forma de você economizar e justificar quando, na maioria das vezes, eles aumentam a frequência cardíaca e levam a euforia desnecessária. Então, que leva a sacudição desnecessária, atrapalha o sono, não faz uma compensação, né? E até que ponto tudo isso é muito relativo, né? Temos o que são substâncias associadas e até que ponto toda análise perante isso, mas que pela lógica, quando implica gasto calórico, acelerar as reações imediatas entre agudos e a proposta crônica, quando conseguir, né, quando fica percebida a baixa total, que as outras medicações, entre toda falsificação e toda desgraça, né, o que é cápsula, o sujeito que mete a mão pega no litrão em pó, ainda que eu não usei esses em pó de você mesmo fazer medição, geralmente isso não vem assim, né, a concentração é, né, e o que é você, quando, né, no caso, colocando a questão da seringa e puxar, que é um ml e dividir, né, entre você dividir ali naquele meiozinho. Mas geralmente eu uso a medicação quando eu chego em casa, o multivitamínico e o remédio, né? E o hormônio que eu passei a botar todo dia agora de novo, para ver se a menstruação, o que é a semana da menstruação, tem que sempre estar atenta às retenções, o que foi que aconteceu entre dedo inflamar, ou, né, a carga inicial, readaptar o espaço, pessoas, tudo isso tem uma interação. A carga de estresse somatizada e todas as coisas que, né, fazem buscas e tal, e dizer que ele não tem esse propósito eufórico e tem essa relação vista entre alguns outros, né? Tem alguns que quando tira a medicação você quer dormir a vida inteira, como quando foi na época o Oxelite. Há quem justifique qual falso, não falso, chegar num dia botar acho que 6, sei lá, 4, não sei. E nem indicava isso, eu não sei, acho que atingia qualquer coisa assim. Entre colocar o que é um clenbuterol e colocar o que foi, não sei o que me direcionou a acontecer esse. Ele chegou e eu vi o diferencial, ou o que foi ajustar a medicação, que eu fiz vários experimentos e uma limpeza realmente bem diferente de todas as outras. Então, né, o que é machucar os adipócitos e o rebote ver a inflamação do adipócito. E E aí eu vou. Então isso implica, né? O que são as relações transcendentais, inclusive, em que dia a maioria tá de rabo para cima, tá comendo de tudo. Até que ponto responda ou não responda isso. Ver as coisas, por exemplo, que é o domingo, a supressão do domingo, tentar suprimir o lixo e o que é, né? Se eu usar num dia, no outro dia eu treino de perna, acordar e não colocar o termogênico, é só ele. Só ele, ou só uma vez, né? Até no horário que entra na corrente sanguínea e à tarde não colocar. E jogar nos outros dias, ou seja, colocar a segunda e a quinta apenas um. Porque eu chego, faço alimentação, eu não almocei, estava empazinado, eu exagerei, o pão de queijo me empazinou. Tinha tomado 2 doses da proteína de manhã. Uma só era suficiente, tomei 2 depois, tomei uma agora, um shake. Dormi, consegui dormir um pouco, mas estava meio, né, eufórica, assim, um pouco sem conseguir dormir direito. Ontem eu apaguei. Falei, te chamei pra te dar um pedaço de bolo, nem sei se você tava em casa, eu apaguei. Aí eu vou, agora à tarde eu não vou tomar. Então já faz a supressão, eu jogo uma veia, eu jogo o shake, eu dá aquele platô de saciedade igual eu fiz, pra não ficar aquela coisa só do arroz, ainda que eu também poderia ter tirado, poderia ser, mas quer dizer, joga o pão de queijo, faz esse contraste, mesmo que tenha esse pouco de gordura, isso e aquilo, tem esse efeito polvilhado, né? Essa variação, esse apuchentismo,
aquela coisa de dar a sensação que tá comendo uma coisinha fresca, alguma coisa, e associar, então fica um blend, né? E depois eu faço a supressão, então agora eu não jogo a medicação e amanhã depois eu vou jogar, né? E mesmo que faça o, o aeróbico, não faça na quarta, nem no domingo, mas eu vou tentar fazer essa semana sim. Vigiar um cantinho do dedo ter uma coceirinha, não cutuquei, como se tivesse uma pelezinha ali, não muito também, consegui ficar bastante dia sem mexer, mas foi processo inflamatório. Ainda o ajuste das coisas, né, as dobraduras, tudo isso daí. Tá sendo bom tomar banho gelado logo depois na hora que acorda. Sim, bom não é, mas né, cabelo curto, prático. Mas essa veia aqui tá, ontem gritou. Ontem não foi um dia bom, anteontem também não. A semana quando mexe. O lado pessoal é sempre o foco, tudo é um lado pessoal. Mas quando alguma coisa mexe com alguns agudos, que você não consegue concretizar, que vem alguns bloqueios ou algumas coisas desnecessárias que não era mais para acontecer, isso me deu uma fúria muito grande. Então, tentar assistir algum documentáriozinho, ouvir um pouquinho, ver se eu boto aquelas músicas no papel, tá tudo tranquilo até amanhã. Essas rotinas do povo que vem aqui vai ficar até dia 26 e dobrar, tá uma temperatura boa, um friozinho bom. Brinco não tá inflamando, o dedo tá absurdamente vermelho cozido, vou deixar isso passar um pouco. Só que o cravo do lado tá vivão por cima também. Então eu vou depois em cima do olhinho do bicho tentar queimar um pouco mais, mas esse do polegar aqui, ele já está sendo detonado. Eu vou cortar um pouco mais, parece que eu consegui. Agora esse em cima do dedo, puta que pariu. Minha mão ainda tá muito inchada, olha as peles, olha a quantidade, eu manuseando, né? Como que gerou um sistema fofo no corpo. Tem mais idade, mas tamanho trabalho de estufar e murchar algumas vezes em função das necessidades e as dobraduras, muita fala, muito recrutamento. Eu mesmo virei uma cheia de pele, né? Até que ponto demonstrativos de trabalho, muita coisa perante o meu processo regenerativo, o que que é, né? As distensões, as coisas todas, e a gordura ela vai baixando, vai limpando de cima para baixo. Também tem um diferencial que vai, né, achando a cintura, vai limpando o peito, logo seca, nunca tem muita gordura no peito, mas também tudo cheio de gordura. Melhorou um pouco os braços, a dobradura das costas começou a melhorar, agora eu tô com 86. Do dia do treino de hoje e tal, até no final da semana provavelmente uns 85. Então amanhã eu vou fazer 90 de esteira. E vou tentar uma hora também num ritmo mais tal, né? Pra botar essa coisa toda pra circular, queimar caloria. Aí realmente eu não tenho porquê. Nossa, eu comi, eu exagerei, eu pedi pra mim, acabou me dando uns R$ 9 de pão de queijo. Nossa senhora, 200 gramas. Ah, eu pedi uns 7, botou pra deixar. Nossa, comer tudo logo. Foi muito. No mais, na quinta de novo, dá pra fazer também, mas fora isso, a comida tá bem estabilizado, né? Aí sábado eu vou primeiro no banco, realmente. Não sei que horas que abre caixa rápida. Acho que, né, pegar o ônibus e ir lá. Se bem que depois do almoço tá pra ir também, não dá? Procurar saber. Que eu vou malhar logo cedo, não vou deixar de malhar. Malhar logo em casa, tomo banho, depois vou lá, eu faço aquele efeito, né? Vou fazer isso. Vamos ver o que vai ser outra semana. Então quero usar essas 2 semanas para dar uma queda maior, aí eu volto fazendo pump 2 vezes se for preciso. Faço quarta e sábado de descanso, né? Seria uma possibilidade o termo 1 no dia de perna, 2 desse dia de pump aeróbico, cai de novo. Um só, não vou cair não, 2. Deixar. Eu tô num vidro de medicação lá, tem outro guardado, vai ser a mesma dosagem. O outro então são 30, dá para 60 dias. Não sei quando que eu vou comprar outro, bem mais para frente. Acho que daqui uns 2 meses talvez eu interrompa um pouco no meio do caminho.
que é tentar ciclar ou ver até que ponto a combinação, que a combinação trouxe diferencial, já usei separado. A combinação dos dois trouxe um diferencial. E essa coisa de baixar entre, né? Perceber que cada segunda-feira faria diferença, baixando o gosto, emborrachava, às vezes tirava o gosto, me dá, tira o efeito da ansiedade, é considerado acelerador, né? O que virou colocado como acelerador, queimador, metabolizador, né? Termogênico, lipotropistas, né? Joia. Marlin, 1957. Marlin com... Então é isso mesmo, a questão da, né? A medicação menor usada, o que sobrou a fase oral, não entrar na agulha, vendo prejuízo, a gravidade do varejo da agulha, do comércio na frente, do comércio nas costas, das necroses, dos perfis, das coisas tenebrosas, né? Ainda que no começo o que era buscar tudo certinho, a menor dosagem, eu nunca gostei de agulha, pavor absoluto, é o único lugar que eu furei foi no glúteo e uma vez quando eu tentei o GH eu sozinha e eu não lembro, na agulha pequenininha não deu certo, não gosto. Incomoda, eu busco uma retençãozinha, aquilo, né? E eu conheço todos os bosta que não sabe aplicar, como alguns modos de dizer, né? Jamais agulha, panturrilha, meio de coxa, fiando a barriga, eles têm um tal de enfiar agulha e seringas lotadas pra tudo, igual aquelas carniceiras da estética, aquela porra ali, é BCA, é não sei o que, é um trem tenebroso. Agulha pra tudo quanto é lugar, na cara, em tudo quanto é coisa, caseiro, fiando, trem tenebroso, esses negócios de procedimento bizarro pra definição aguda, é muita porcaria, muito risco, muita desgraça. Então sobrou perceber, né, o que é a substância oral. As cápsulas provavelmente vagabunda, mas nunca prestaram pra mim. Do mesmo medicamento, ele colocado em cápsula como oleoso, nunca valeu merda alguma. Fora todo o sistema de chantagem e a gravidade que é, quando você, né, aí quer dizer, eu consegui, o que é a fonte, vamos ver até que quanto a fonte tá lá, falei que ia ter que comprar tal dia, não comprei. Aí vou ver se eu compro os 3 vidros do 15 ml do outro, depois, do mesmo. Mas da outra marca que diz que é melhor, diz que não estão trabalhando com essa mais por algum motivo. Então eu tenho menos de meio vidro ou meio vidro, qualquer coisa assim. Então eu utilizei a dosagem menor de todas, ou o que foi colocar 0,5, dia sim, dia não. E eu tive excelentes resultados. Tem um tal de vida curta de estanozolol, um teorema todo. Eu vi o que foi a máxima na seringa, 2,5, que era algumas dietas que eu tive resultado com 2 vezes, e lógico como que tá o músculo por baixo, baixar o percentual, mas eu tive resultado sim, inclusive com apenas 2 vezes na semana, para evitar muita seringa, o inconveniente que isso me trazia um desconforto muito grande. Eu questionava o que é a gravidade que impõe você se tornar o que? Você não pode vender ou você não sabe fazer, o que vira causa e efeito de manter comércio dos outros e o que é o comércio criminoso perante todas as coisas. O tudo liberado, fingir que é proibido, quem fica com a coisa toda. Então eu fui alinhando muita coisa que me deu muita irritabilidade, porque implicava que eu nunca fui, eu nunca tomei anticoncepcional de injeção, e o que foi, o que era trocar uma coisa pela outra, ou reposição. A gravidade dos médicos são tenebrosas, tudo dosagens absurdas, ciclo sobre ciclo, muito efeito colateral, lotando estéticas. Eles não têm práticas, eles não têm experimentação, quando tem uma desgraça tenebrosa. Muita raça de receita fora de qualquer padrão, uma lavagem de dinheiro do capeta, trem muito tenebroso mesmo. Hoje olhando o que era, como que, né, aparentemente, como que é uma já avisando a outra, né? Em função do resultado que eu tive, que eu venho a ter, e para tomar cuidado para manter o trânsito de todos. Então ali a droga já era, né? A relação do lado de cá é relação totalmente com aquela farmácia ali e com todos os fisiculturistas de grupo fechado grandes, né?
que tem como os atletas que tem o repasse deles terem grupos fechados. Tem gente que nem pratica, que bota uma foto qualquer e revende toda forma de droga dentro e fora. Então a gente vê gente entrando dentro da academia e fazem o que bem querem. Eles bastam pagar mensalidade, dão aula, aluno com interesse qualquer. Então é assim, não tem ciclos específicos, drogas específicas, dias específicos, é um câmbio tenebrosamente livre. Aí você vê gente inventando exercício de tudo quanto é maneira. Hoje teve o aniversário do viadinho lá, a outra, a dona patroa ali, a da estética, né? Ela já tinha esse recurso quando ela trabalhava dentro do setor público, né? Habilidosa a fazer algumas comidas. Até que ponto compra todo mundo pela barriga. E hoje levou bolo pro viadão lá do outro viado, o que mandou chamar camburão pra mim. Hoje os camburãozistas estavam todos ali. Eu tô querendo chamar o camburão do CREF, que a gente vai fazer camburão sobre camburão. Que é jogar o CREF no camburão, a rede do Bolsonaro, que já era para tudo morto há muito tempo, para o paradoxo do camburão, caso eles fossem da classe e não fossem criminosos. Tô esperando vir aqui resolver, eu tô ali dentro, ó. Que é só chegar a gente fazer o rebote do camburão, chamar quem é responsável pelo CREF do Espírito Santo, todos os fiscais, trazer a receita deles, a quantidade de bens adquiridos, as práticas deles, todas as coisas para a gente entender a criminalidade, o que está aí aberto e o efeito dominó que fizeram com a minha vida, de uma pessoa com o gabarito que eu tenho, com a popularidade que eu tinha e que eu tenho, que eu atingia todas as classes, inclusive as classes populares. Tinha uma aceitação enorme, uma simpatia enorme de muita coisa, mas meu saco estourou mesmo, porque virou um contrabando muito tenebroso. E o que sobrou para a medicina, né? Porque a medicina tem inclusive aqui, né? Quem é mais da área médica, o que sobrou, os alternativistas, a quem tem que trazer de fora isso e aquilo, que implicam gravidades culturais, e o que buscam, se vivem em miséria, quais as práticas de escape que tem que buscar em outros lugares, e não necessariamente, mas aonde está a lavagem de dinheiro e a prática tenebrosa, o que vira câmbio de grupos sobre, né, residenciar e exercer funções sobre agudos e crônicos, e o que virou a lavagem de dinheiro dos reis das fazendas, não só os sertanejos variados, e todas as obras e como explorações variadas do corpo como cobaia e máquina, a quem sobrou todos, a maioria deles da área estética paramédica, ou assim coloca-se, né, enfermeiro, todo o porcarieiro alternativista, toda puta de plantão. Então eles têm não só aquisições absurdas de coisas sexuais, que é a prática em tudo quanto é lugar, como os pacotes e as coisas esquecidas dentro do hotel, os filhos, assim, aqueles que não querem nem nada, assinam receita de tudo quanto é coisa, tudo absurdamente bombado e plastificado. Subindo e descendo aqui. E aí tem os kits, os manipulados específicos, né, que são vistos dentro dos quartos, o banheiro que é esquecido, é tudo muito caro, tudo muito sofisticado. Essa é a área estética, a área médica, isso desde o salãozinho de beleza, aparentemente só manicurezinho com que é anabolizante para cabelo, e entre as purinas, temos os donos das purinas, os vereadores, isso entra como coisas entre prefeituras, entre, né, o setor, tudo, o que eles utilizam, que aonde tem manejo corporal, né, estímulo sexual e a prostituição e a promessa de trânsito, isso tudo aí virou né, um arsenal tal. Então hoje lá já estavam todos, e ela tem a putinha ali, já tem o câmbio, né, já está incomodada comigo, que era nítido que todos eles incomodados, porque eu conheço o que transita no espaço, questionava as coisas, e também, né, a experimentação e a política de resultado, então ficou muito visível, todos já encaminhados a não olhar na minha cara, ou já falar da exposição. Então eles estão ali na lei do ventre livre, né, vamos assim dizer, né. Aí a outra acha a rainha da cocada, rodopiando para lá e para cá, nem na cara dela olhei. Aí olhando a relação com tudo no personalzinho com os que aplicam, né? Aí ali a gente tem, todos eles aplicam em qualquer lugar, né? Provavelmente, inclusive, antes de eu chegar ali, tem o pau de galinheiro que entra no, né? Um monte de escroto totais, todos eles são muito escrotos mesmo. E as putas são muito bem ativas, né? Meus maridos não se incomodam, e quando eles têm a seringa na mão, farmácia, e acham que são dono de hospital em qualquer lugar, então para eles não tem lei, né? Então para eles estão certos, eles nunca vão tomar cadeia por isso. Então eles abrem, metem a faca e chegam em casa bonzinhos e aliviados, né?
Eles podem matar livremente para eles, né? Eles não carregam carga alguma, eles não malham nem com independência nenhuma. Fora a merda absoluta que é o treino deles, a bosta, é tudo só efeito colateral. Uns personal, eles continuam sempre sendo mexer atrás de vida fácil. Tem um clichê tenebroso de perfil profissional bizarrento, que é como constantemente uma lavagem de dinheiro gigantesca e constantemente promíscuos, né? Que tem que estar matando cachorro a grito como se a profissão não atendesse, como se geralmente você não pode ser só aquilo, ou né, virou o que é, né, decifrar alturas e profundidades e lateralidades como a gravidade que toda fica em trânsito livre dentro do setor de musculação, e que é uma arrecadação e utilização e uma liberdade enorme, que vocês podem fazer pelado o que bem querem, né? Então eles não souberam otimizar isso. Para mim tudo é muito grave e a pessoa tem que se definir sexualmente, inclusive, para entender até onde vai o platô da mudança e até onde você vai com a lavagem de dinheiro, o que significa dentro do país a mudança corporal, tendo ou não tendo uma casa, ou todas as gravidades que isso convida a você questionar todos os padrões corporais e toda a sustentabilidade das alturas, as profundidades, lateralidades, da popularização do atacado, varejo, da qualidade das coisas, o que subsistencia, tudo que eu já falei. Então, sempre colocando tudo no prego, aí hoje colocando o leg press alarma uma tensão, né? Ainda muito pesada, buscando as dobraduras. Então, você vai potenciando e vai jogando carga no tronco, a cabeça sentir um pouquinho, né? O que foi jogar unilateral primeiro e potenciar o aberto fechado. Depois, né? Pé unilateral, paralelo, aberto fechado. É o que me deixa numa posição mais, né? Que eu não abro mão, fiz bem feito. Mas entre as coisas todas, né? O que mais da posição fora do que o resto, né? Não tem carga nas costas, a posição é mais confortável, né? Então é diminuindo a carga e buscando o recrutamento, as dobraduras, a coisa toda. Então foi interessante descer a carga, né? Fazer a jogada que eu fiz, meu, vou manter. Até porque sinto a diferença muito grande de uma perna para outra. E vamos retomar de novo seguindo, mas essa veia aqui hoje deu uma cabeça lá para dentro, chamou alguma coisa. Estalou nada, isso, aquilo. O problema é que você encosta a mão, tá absurdamente dolorido. Né? Aqui para dentro da cabeça, então, né? Um aneurisma, uma coisa. Trabalhar somando, acompanhando injustiça e somando tudo isso. Todas as impunidades é o problema que me afeta, né? Saber ser cagada na cara por todo mundo, poder puxar uma arma, nem ter uma arma e matar a todo modo para poder resolver que todo ato de fé seria mais resolvido, mais consagrado. Se não serve para mim, faz comigo, vai fazer com quem? Vai sobrar para fazer bem com outra pessoa? Repetir? Mas seguindo as coisas. Ai.